Quais os testes clínicos que realmente fazem a diferença na hora de avaliar o paciente com escoliose? Nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica prática do começo ao fim para poder acelerar o seu processo na hora de avaliar o paciente com escoliose. Muitos fisioterapeutas usam testes ali que não fazem sentido algum para detectar e trazer de forma qualitativa ou quantitativa dados específicos que nos mostrem uma possível escoliose em desenvolvimento ou dados que nos ajudem a dar um diagnóstico, um prognóstico e direcionar para os objetivos e condutas do tratamento. Lembrando que o paciente com escoliose, muitas vezes ele vai vir para você na fase da infância e da adolescência. E nessa fase, físio, é quando você não tem o tempo para perder de algo que está se desenvolvendo de forma silenciosa e progressiva. Essa criança e esse adolescente pode estar indo para uma cirurgia por perca de tempo. Por isso que você saber avaliar e diagnosticar de forma precisa com testes clínicos que realmente vão fazer a diferença, vai impactar diretamente nos seus resultados. Meu nome é Mirla Moreira, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em coluna vertebral pela Santa Casa de São Paulo, referência no tratamento da escoliose, e aqui nesse canal eu trago para você conteúdos sobre escoliose, consultório e a vida de físio. Se você ainda não me segue aqui no canal, já clica, já começa a me seguir, porque toda semana tem um conteúdo novo que vai te ajudar na prática clínica, como acelerar os seus resultados, que você se torne um fisioterapeuta mais seguro e assertivo no dia a dia com o paciente que tem escoliose. Existem diversos testes clínicos que a gente usa no dia a dia, mas na prática nós precisamos focar naqueles testes com sensibilidade e especificidade para aquela patologia, aquela condição específica. Na escoliose, nós temos um teste que muda o jogo, desde a detecção precoce até na hora das reavaliações, para entender se realmente esse paciente está evoluindo ou se ele está melhorando. Então, a gente precisa entender, ele está progredindo para uma piora ou ele está melhorando ali durante o tratamento. Por isso que as reavaliações a cada 4 meses, a cada 6 meses, vão mudar o jogo aí para você recalcular a rota quando necessário. O teste de Adams é um teste padrão ouro. É o teste que eu posso te dizer que você vai usar desde um rastreamento escolar para detecção precoce até nas reavaliações. Ele é um teste específico para o paciente com escoliose. Vamos pensar que o teste de Adams, ele é igual a um detector de metais que está lá no aeroporto. Esse detector de metais, ele dá uma sugestão de algo que está acontecendo, mas não necessariamente nos diz o que realmente tem lá. Então, o teste de Adams, ele faz isso. A gente consegue ter uma breve noção olhando ali, né, quando o paciente... Então, eu vou te explicar a forma como você vai fazer. Seu paciente, ele vai ficar em pé, pés paralelos. Então, se você colocar o paciente com os pés com 15 centímetros de distância ali, você vai pedir uma flexão anterior do tronco, com os joelhos estendidos, ele vai flexionar o tronco anteriormente. E aí, através disso, você vai visualizar por trás do paciente a altura de um lado para o outro. Então, você vai ver se tem uma giba de um lado para o outro, um lado mais alto do que o outro. Isso já vai começar a te dar dados específicos de que tem algo acontecendo. Existe um aparelho, uma ferramenta que nós usamos que se chama escoliômetro, que é um aparelho, né, uma ferramenta aí que nos ajuda a trazer dados quantitativos e que muda o jogo na hora de você dizer, olha, tem uma escoliose em desenvolvimento. E como é que você vai fazer isso? Você vai passar o escoliômetro em toda a coluna do paciente. Tem um vãozinho no escoliômetro ali em que você vai lá e vai passando esse escoliômetro nos processos espinhosos, rente toda a musculatura paravertebral que tá ali, né, na lateral dessa coluna. E aí você vai ver o pico mais alto, onde existe um ápice ali. E se houver mais que 5 a 7 graus no escoliômetro, provavelmente você está se deparando com uma escoliose em desenvolvimento. E a partir disso, você vai ter o ângulo de rotação do tronco. Esse ângulo, ele está te trazendo um dado quantitativo muito mais seguro para você pedir, por exemplo, um raio-x panorâmico da coluna total,
em ortostatismo, PA e perfil até os trocânteres. Mas o tema raio-x a gente vai deixar para um outro vídeo, porque daí a gente se aprofunda mais nesse tema. O teste de Adams, ele é padrão ouro e é um teste específico para escoliose. Existem mais alguns testes de avaliação postural, que eu vejo uma grande necessidade de um olhar característico para a escoliose. Um exemplo é a cintura escapular. Então, quando você olha clinicamente para a cintura escapular e você encontra dados como, por exemplo, escápulas em alturas diferentes, uma escápula mais alada do que a outra, a própria altura dos ombros, se você vê um ombro mais alto do que o outro, essas já são características de que também nesse teste esse paciente pode ter ali uma escoliose em desenvolvimento. Mas a gente precisa lembrar que a avaliação da simetria da escápula nunca será um dado isolado, ele é um dado complementar ao teste de Adams, ao passar do escoliômetro, ao raio-x e a toda a avaliação clínica e radiológica. Existe uma outra forma de avaliação também, que é a gente olhar, por exemplo, para a cintura desse paciente. Então, a gente vê marcação da cintura desigual. Então, a gente vê uma assimetria nessa marcação de cintura, sendo um lado, às vezes, mais afundado e um outro lado mais retinho. Por isso que avaliar posturalmente, tentando encontrar simetria nesse tronco, o que é um padrão de normalidade, faz com que você comece a deixar o seu olhar mais afinado. E quando você encontra também essa cintura diferente, né, uma assimetria diferente de um lado para o outro, saindo do que é mais simétrico, você também já levanta lá uma bandeira vermelha do tipo, pode ter uma escoliose realmente em desenvolvimento. Então, são olhares clínicos e aí você vai lá mais uma vez, olha para o teste de Adams, como eu te falei, ele é padrão ouro. Ele vai te ajudar a trazer dados qualitativos e quantitativos, mostrando que pode sim estar em desenvolvimento uma escoliose nesse paciente que chegar para você. Isso que eu falo que é tão importante fazer aí fotos métricas, desde o início do tratamento até depois. Você pode fazer, inclusive, fotos no teste de Adams do paciente descendo no teste de Adams. Você pede para ele fazer lá a flexão anterior do tronco, mostra para ele como é que ele tem que fazer esse teste de Adams e a partir disso, físio, você vai fazendo cliques na hora que ele vai descendo em diversas posições nesse teste de Adams para você ter dados qualitativos e conseguir avaliar de novo, então fazer a reavaliação pós 4 meses, pós 6 meses, fazendo com que esse paciente tenha dados ali realmente para ele entender, olha, eu tenho uma escoliose, olha, eu estou em melhora, ou não, eu não estou tendo aderência ao tratamento, então eu preciso melhorar a minha aderência para ter uma melhora. Então, ou é uma escoliose muito progressiva, que tinha um indicativo de uso do colete e não foi pedido, será que não está na hora de recalcular a rota e realmente fazer o pedido, né, a solicitação desse colete para esse paciente? Então, esses dados, eles vão te dar precisão e segurança na prática clínica com um teste clínico, com sensibilidade específico para escoliose. Então, quando falamos de validade num teste clínico, o teste de Adams, ele é o mais validado para uma triagem escolar, para uma triagem, né, em algum lugar que você for fazer e até, por exemplo, para você fazer aí em reavaliações e entender se esse paciente realmente está evoluindo ou não, físio. Importante lembrar que existem outros testes posturais ali, e inclusive o próprio teste de Adams modificado, que você pode fazer, por exemplo, o teste de Adams sentado, para você entender se realmente essa escoliose ela está sendo desenvolvida, né, e estruturada na coluna, ou se existe, por exemplo, uma discrepância de membros, fazendo com que essa escoliose piore. E aí você coloca o paciente sentado, faz o teste de Adams, passa o escoliômetro de novo. Será que eu tenho os mesmos dados ali? E aí você começa a criar um raciocínio clínico. A mesma coisa que acontece, por exemplo, na avaliação clínica de simetria escapular e avaliação desse tronco como cintura, por exemplo, a marcação da cintura, ângulo de Thales ali, a gente tem dados específicos, porém não são dados decisivos para diagnosticar uma escoliose, já que nós temos o teste de Adams, que ele sim vai conseguir nos dar a maior direção de que, olha, temos uma possível escoliose em desenvolvimento. E aí a gente dá o check
com raio-x panorâmico da coluna total, em posição ortostática, PA e perfil até os trocânteres. E com ele, se você encontrar no raio-x igual ou maior que 10 graus de Cobb associado à rotação vertebral, aí você pode diagnosticar uma possível escoliose. Se esse vídeo foi útil para você, já compartilha com o maior número de fisioterapeutas para que a gente possa ser cada vez mais assertivo na hora de diagnosticar e fazer uma triagem de um paciente com escoliose, com um teste válido, um teste específico, um teste com sensibilidade. Esse vídeo te ajudou? Já deixa um like aqui, porque assim eu sei que nós podemos fazer cada vez mais vídeos aqui de conteúdos específicos sobre escoliose, sobre consultório e a vida de fisioterapeuta, deixando a sua prática clínica muito mais assertiva e segura. Nos vemos no próximo vídeo, Físio!